Pois hoje a gente vai estudar sobre os 144 mil. Olha só, tema novo, né? É isso aí. E quando a gente vai estudar sobre os 144 mil, tem um capítulo-chave na Bíblia. Está em qual capítulo? Capítulo 7 do livro de Apocalipse, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Quem achou diz amém aí, viu? Aí tá com estão com o microfone bloqueado, né? Não dá para falar não, né? Tudo bem. Pois vamos orar, gente, para começar? Vamos? Fechamos os olhos. Papai do céu, permite-nos abrir teu sagrado livro e estudar tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a retomar as atividades do estudo para aprendermos mais da tua palavra. Te pedimos que nos dê inspiração essa noite, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz assim, ó, e depois destas coisas, vi 4 anjos. Essa expressão "e depois dessas coisas" não significa que cronologicamente são coisas que acontecerão depois do capítulo anterior, que é o capítulo 6. Mas seria uma nova visão de João. Então ele está dizendo assim, depois daquela visão passada, que é a visão do quê? Dos selos, João vai ter uma nova visão, que é a visão aqui dos selados, dos servos de Deus, os 144 mil. Depois de quê? Depois de quê? O que aconteceu no capítulo anterior? Perceba uma coisa. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, nós temos a abertura dos selos. Só que você vai ver que até o final do capítulo 6 são abertos 6 selos. E o 7º selo, ele não é aberto. Você só vai encontrar a abertura do 7º selo no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Capítulo 8, verso 1 diz assim, ó, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E quando você abre no capítulo 6, lá no verso 12 diz, e havendo aberto o 6º selo, ou seja, o capítulo 7, ele aparece entre a abertura do 6º e do 7º selo. Então, faço a pergunta, por que esse capítulo 7 aparece entre a abertura do 6º e do 7º selo? Por que há uma quebra na cronologia? Se você pegar as 7 igrejas do Apocalipse, ela vem na sequência. Se você pegar as 7 trombetas, também. Mas os selos aqui, ele tem uma quebra. Ele vem o primeiro selo, vem o segundo selo, vem o terceiro selo, vem o quarto selo, vem o quinto selo, vem o 6º selo, e em vez de vir sequencialmente o 7º selo, em vez disso aparece o capítulo 7, que é os servos de Deus. Esse capítulo 7 é uma resposta da pergunta que encerra o capítulo 6. Qual é a pergunta? Olha só. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí, ele, em vez de entrar no 7º selo, ele responde no capítulo 7, quem poderá subsistir. E é aqui que aparece os 144 mil selados de Deus. Quando a gente abre o 6º selo, algumas pessoas tendem a confundir e achar que o 6º selo é uma referência à volta de Jesus. Mas, na verdade, analisemos o que diz o 6º selo, para podermos nós entender o que está acontecendo no 7º selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 12, e diz assim, e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então veja que ao abrir o 6º selo, acontece sequencialmente 4 coisas seguidas. Quais foram as 4 coisas? Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro, em saco de silício, a lua torna-se sangue e a queda das estrelas. Isso na abertura do 6º selo. Ora, terremoto tem durante muito tempo na Terra.
Mas esses 4 eventos sequencialmente demarcariam o momento que iniciava a abertura do sexto selo. Nós temos esses 4 momentos acontecendo da seguinte forma, na cronologia histórica. Nós temos justamente o grande terremoto. Eu separei aqui, deixa eu ler para vocês, tá bom? O grande terremoto, sendo considerado o grande terremoto de Lisboa, certo? Acontecendo justamente em novembro de 1755. Esse grande terremoto de Lisboa, ele estendeu-se pela Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância do Marrocos foi tragada. Uma aldeia de 8 a 10 mil habitantes. Sumiu a aldeia. Em Antigua e Barbados, como também na Escócia, Alemanha, Holanda, Córcega, Suíça e Itália, sentiram-se tremores e ligeiras oscilações do solo. Disse que o movimento deste terremoto foi ondulatório e que viajava a velocidade de 30 km por minuto. Então, aqui na abertura do sexto selo, o primeiro evento é um grande terremoto. E nós identificamos nessa sequência o grande terremoto de Lisboa. Veja que no verso 12 de Apocalipse 7 é dito o segundo evento. Qual é o segundo evento? O sol tornou-se negro. Sequencialmente a esse grande terremoto de Lisboa, em 19 de maio de 1780, tomou lugar um evento sobrenatural na Terra, que foi o escurecimento do Sol. Esse escurecimento do Sol foi diferente dos outros eventos de eclipse que nós costumamos ver. O continente americano ele foi o primeiro a ser envolto pelas densas e estranhas trevas. Se manifestaram nos Estados Unidos cerca das 10h30 da manhã até o pôr do sol. Então escureceu 10h30 da manhã, ficou tudo escuro. Até o pôr do sol chegou à noite, certo? Essa grande extensão desse grande evento de escurecimento do sol foi justamente em 1780, logo após o evento do grande terremoto. As trevas foram tão grandes, que não houve nenhum eclipse registrado semelhante àquele, certo? Tem alguns relatos aqui que dizem assim, o dia escuro constituiu-se um acontecimento tão importante na Nova Inglaterra que foi comemorado em um dos poemas de Whittier, que era um escritor da época. E ele diz assim, foi num dia de maio do longínquo ano de 1780 que baixou sobre a Florência a vida amena primaveril, sobre a fresca terra e os céus do meio-dia, o pavor de uma grande escuridão. Homens oravam, mulheres choravam, os ouvidos aguçavam-se para ouvir o ataque condenatório da trombeta, ao despedaçar-se o firmamento enegrecido, para que a terrível face de Cristo olhasse através das nuvens fendidas, não com o olhar que teve com o amante hóspede de Betânia, mas severo, personificando a justiça e a inexorável lei de Deus. Então, esse evento do dia escuro aconteceu justamente em 1780. Então, nós vamos juntando as peças que estão acontecendo no sexto selo. Algumas pessoas entraram agora e talvez não tenham acompanhado, tá bom? Eu vou fazer um resumo onde eu estou. Nós estudamos que entre a abertura do sexto e do sétimo selo do livro de Apocalipse existe um capítulo, que é o capítulo 7. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, quem são os 144 mil. É o nosso estudo de hoje. Nós vimos que na abertura do sexto selo, em Apocalipse 6, verso 12, houve 4 acontecimentos. O primeiro acontecimento foi o grande tremor de terra. O segundo acontecimento, o sol torna-se negro como saco de silício. O terceiro acontecimento, a lua torna-se como sangue. Nós vimos que o grande tremor de terra, nós identificamos com o grande tremor de terra, o grande terremoto de Lisboa, em 1755, e esse dia escuro em 1780,
E após esse dia escuro, nós temos em 1783 o evento chamado A Lua como Sangue. Foi um evento marcante em todo o planeta Terra, certo? E ele aconteceu em 18 de julho de 1783. Nesse dia noticiava-se que o Sol e a Lua, ao nascerem e se porem, ficaram a cor vermelha como sangue. Houve uma grande treva, constituiu-se um fenômeno inexplicável pela ciência. Unicamente a revelação a define como um sinal precursor da segunda vinda de Cristo à Terra. Desde que sucedeu, decorreram-se já mais de 170 anos, pelo que o ajuste com a desequilibrada civilização deve estar às portas. Então, quando eles viram a Lua como sangue no céu, eles acreditavam que o mundo estava no fim. Então, nós já identificamos 3 eventos. Identificamos o grande terremoto de Lisboa, o grande dia escuro, a Lua como sangue e agora a queda das estrelas, que é o último evento. Esse evento é identificado em 13 de novembro de 1833, quando houve na madrugada de uma quarta-feira um fenômeno literalmente de queda de estrelas no céu. Esse fenômeno, caíram milhares de meteoros. A média calculada de meteoros que caíram era 34.640 meteoros por hora. Era muito meteoro no céu. 34.640 meteoros por hora. O mais sublime fenômeno de estrelas cadentes do qual o mundo tenha conhecido registro. Diz a testemunha Burrett, né? Aconteceu em 13 de novembro de 1833. Não se averigou precisamente a inteira extensão dessa assombrosa exibição, mas compreendeu que ele era parte considerável da superfície da Terra. Toda a superfície da Terra aconteceu. Esse evento foi tão grandioso que cobriu toda a abóbada do céu, de milhares de bolas de fogo semelhante a foguetes. Gente, o relato histórico, eu estou aqui com vários relatos históricos sobre a queda das estrelas. Só que se eu for ficar aqui abordando todos os relatos históricos, nós não vamos prosseguir. Mas nós identificamos que o 6º selo são prenúncios da chegada que está próximo à vinda de Cristo. Mas o 6º selo não é a vinda de Cristo. Algumas pessoas tendem a confundir e achar que o 6º selo é a vinda de Cristo. Quando elas leem Apocalipse 6,12, quando diz assim, olha só, olha a leitura que eu vou fazer. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se em saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. Preste atenção agora. Verso 14. O céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas das rochas e montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daqueles que está sentados sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira e quem poderá subsistir? A pessoa, quando lê isso, ela diz, pronto, o 6º selo é a volta de Jesus. A maioria das pessoas chegam a essa conclusão. Só que o 6º selo não é a volta de Jesus. Aí você diz, como? Após ver essa quantidade de testemunhas. Se nós lermos com calma o relato, nós vamos entender. Nós vimos que na abertura do 6º selo, Apocalipse 6,12, houve esses 4 eventos. Os 4 eventos ocorreram anunciando que estava próximo à vinda do Senhor. Quando nós chegamos no verso 14, que diz assim, ó, e o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, esse retirar-se do céu como um livro, nós entendemos que ele não é num sentido literal. Mas o que acontece? O céu retirar-se como um livro identifica que o planeta Terra está se abrindo para poder o universo inteiro contemplar os últimos acontecimentos de história dessa Terra. Então o céu se retira
para ter os últimos acontecimentos de história dessa terra. O céu se enrola, ou seja, agora será mostrado para todo o universo o fim do planeta. E quando nós vemos que os montes e ilhas se moveram, de fato, isso acontecerá. Nós vemos que os reis da terra, os grandes, se esconderão nas rochas, se esconderão nas cavernas, e vão pedir aos rochedos que caiam sobre eles, para se esconder daquele que está sentado sobre o trono. Mas nós temos que entender que, olha o que aqui diz aqui no verso 16, Apocalipse 6,16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, eles estão querendo se esconder da ira do Cordeiro. Olha só o que aqui diz o verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ora, onde na Bíblia está escrito isso? Vamos lá para Apocalipse capítulo 16. Olha só o que diz aqui Apocalipse 16. Verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a manifestação da ira de Deus não é na volta dele em nuvens do céu. Antes disso, vai cair sobre os ímpios as 7 pragas. Lembra que eu acabei de ler no Apocalipse capítulo 6, cadê aqui? Verso 14, ó. Diz assim, ó: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Apocalipse 6, verso 14. E olha só o que diz Apocalipse 16, verso 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Quer dizer, Apocalipse 6,14 diz: todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Apocalipse 16, verso 20 diz: e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Ou seja, a mesma expressão utilizada em Apocalipse 6, verso 14, referente ao 6º selo, é a mesma referência dada às 7 últimas pragas em Apocalipse 16. Ou seja, a abertura do 6º selo em Apocalipse 6 não é a volta de Jesus, mas é as 7 últimas pragas caindo sobre quem? Sobre os ímpios. Aí, quando João viu isso, que ele viu que as 7 pragas caindo sobre a terra era um evento tão grande, tão grande, tão grande, que João se assustou. E João disse: pronto, um evento desse vai acabar com tudo. E João ficou tão impressionado, tão impressionado, tão impressionado, que ele arregalou os olhos durante a visão e disse assim: olha o que é que diz lá no final do capítulo 6. Capítulo 6, verso 17. Olha o que é que diz lá no final. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, a grande dúvida que surgiu na cabeça de João quando ele viu aquelas pragas, que é a abertura do 6º selo, caindo sobre os ímpios, qual foi a dúvida que surgiu na cabeça dele? Quem poderá subsistir? Então, em vez de abrir o 7º selo, a Bíblia fica uma pausa e aparece o capítulo 7. Então, esse capítulo 7, que é o capítulo o quê? Os servos de Deus, os 144 mil. Então, esse capítulo aqui não está à toa. Ele não quebra a cronologia dos selos. O Apocalipse capítulo 7, ele não quebra a cronologia. Ele aparece justamente nesse momento para responder a pergunta que João está fazendo em Apocalipse 6,17. Quem poderá subsistir? Aí ele vai agora responder quem pode subsistir. E é no capítulo 7. Veja que no capítulo 8 vai ter a abertura do 7º selo. Olha só o que é que diz no Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Mateus 25, 31
diz que quando Jesus vier em glória e majestade, ele virá com todos os anjos. Então ele não virá com alguns anjos, ele virá com todos os anjos. E o céu vai ficar com quem? Com ninguém, vai ficar sozinho. Então, se todos os anjos vêm para a terra, o céu vai ter silêncio, silêncio por meia hora. Esse é o sétimo selo. Então, nós não podemos confundir a abertura do sexto selo com a volta de Jesus. A abertura do sexto selo é referente ao derramamento das pragas sobre os ímpios. E o Apocalipse capítulo 7 é uma resposta. Quem subsistirá? Compreendem? Tá claro, pessoal, isso? Tá? Sim, tá dando para Tá, acompanhar bem. Pronto. Então vamos ver quem é que vai subsistir agora. Quando nós abrimos no capítulo 7, no verso 1, diz assim, ó. E depois dessas coisas, o que foi que eu falei? Depois dessas coisas, uma nova visão. Vi 4 anjos. Esse 4 anjos, gente, é claro que não é sentido literal. Esse 4 anjos, olha só, esses 4 anjos estão sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, ele não indica se são exatamente 4 anjos. Ele está dizendo assim, vi 4 anjos nos 4 cantos da terra. Em outras palavras, João está dizendo assim, eu vi um grande movimento de anjos controlando as paixões do planeta Terra. Olha só o que ele diz aqui, ó. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Os ventos, conforme nós estudamos, Jeremias capítulo 51, verso 1 ao 5, quando a palavra de Deus trata de ventos, ele trata de intrigas, confusões, bagunça, guerras, violência. É tanto que quando você abre em Daniel 7, quando os animais vão surgir, ele vai falar assim, ó, Daniel 7. Vi que os ventos agitavam o mar grande, né? Quer dizer, vi que havia guerras, vi que havia intrigas, vi que havia confusão. Então, quando Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz assim, ó, vi 4 anjos que estavam nos 4 ventos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, vi que os anjos, o grande movimento divino, estavam por toda a terra, controlando para que não houvesse mais guerras, mais destruição, mais morte. Isso demonstra que o Espírito Santo estava tentando de todas as formas controlar a destruição do planeta. E o que é que está acontecendo? Isso está acontecendo hoje, né? O Espírito Santo tentando de todas as formas controlar as paixões dos homens antes que caia o sexto selo. A ira do sexto selo, né? O sexto selo foi aberto, mas a ira ainda vai ser conclusa. Aí o que é que ele diz? Que em meio a esse movimento divino de segurar os ventos das paixões humanas, olha o que é que acontece no verso 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente. O sol nascente ele está subindo do oriente. Justamente da região onde Ezequiel, capítulo 43, verso 2 até o 5, Ezequiel vai ver justamente o trono de Deus lá no Oriente. Então ele vai vir um anjo vindo do Oriente. Esse anjo vem diretamente do trono de Deus, por ordem de Deus. Ele está vindo para a terra. Esse anjo está de costas para o sol. Ele está vindo de lá para a terra. E esse anjo, olha o que diz no verso 2. Do lado do sol nascente tinha um selo do Deus vivo. Ele tinha um selo do Deus vivo. Preste atenção que esse selo do Deus vivo, olha só o que diz onde é que esse selo do Deus vivo é pregado. E ele tinha um selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores. Essa expressão terra, mar e árvore, diga assim, ó, não danifique o planeta inteiro.
Ele cita as árvores, lembrando lá do Salmo capítulo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele diz assim, ó, não danifique a terra, anjos. Não danifique o mar e não danifique as árvores. Ele está dizendo assim, ó, calma. Nós não podemos selar erradamente. Temos que selar as pessoas certas. Então o anjo pede paciência para que o selamento seja concluído de forma devida e sejam selados os 144. E ele diz assim, ó, onde é que ele vai selar? Dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado na testa o servo do nosso Deus. Preste atenção que quando você abre em Apocalipse 13, a besta, ela tem um selo, ela tem uma marca. Só que ela não bota a marca só na testa. Olha só, abre a sua Bíblia aqui, em Apocalipse 13, verso 16. Olha só o que diz aqui. E faz que a todos os pequenos e grandes e pobres e livres e servos lhe seja posto um sinal na mão direita e na sua testa. Veja que o anjo de Apocalipse 7, quando ele vai fazer o selamento, ele só está botando o selo onde? Na testa. Ele não está botando o selo na mão. Mas veja que quando a besta vai botar a marca dela, o selo dela, ela não bota só na testa. Ela bota onde também, gente? O que foi que nós acabamos de ler? Ela bota na mão. Certo? Esse selamento, essa marca na testa, você acha que esse anjo vai pregar alguma coisa na sua testa? É óbvio que isso é um sentido simbólico. O nome de Deus, ele vai ser escrito onde? Na nossa testa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 4. Olha só o que diz aqui Apocalipse 22, verso 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Veja que quando nós chegarmos no céu, na nossa testa estará o nome de Deus. E significa que nós vamos ter um nome na testa? É óbvio que não, gente. Significa que aqui no nosso raciocínio, racionalmente, nós escolhemos servir a Cristo. Então, esse selo que esse anjo está aplicando no servo de Deus não é um selo de um chip, não é um selo de uma marca escrita, um código de barras. É um selo racional. Perceba que o servo de Deus, o anjo, ele só sela na testa, ele não sela na mão. Mas a besta, ela sela na testa e sela na mão. Por que o anjo de Deus só pode selar na testa e não pode selar na mão? Porque a decisão de seguir a Cristo só pode ser o quê? Racional. A besta sela na testa e na mão, por quê? Porque na testa, a pessoa racionalmente tomou a decisão de servir a besta. Na mão, por quê? Ela racionalmente viu que não é para seguir aquele caminho, mas porque foi lhe tirado o trabalho, porque lhe foi tirado o emprego, porque foi lhe tirada alguma coisa. Ela, pela mão, pelo trabalho, escolhe. Pelo trabalho, eu cedo ao poder da besta. Então, a besta, algumas vezes, ela não vai conseguir implementar o selo dela na testa, porque a pessoa viu que aquele caminho não é correto, mas ela vai conseguir implementar na mão, porque a pessoa, pelo trabalho, cederá. Nesse sentido, o selo de Deus só pode ser aplicado na testa. E o selo da besta é aplicado na testa e na mão. Nada tem a ver com chip. Nada tem a ver com marca. Nada tem a ver com vacina. Não é esse o caso. Quando nós passamos tempo discutindo esse assunto, nós perdemos o foco principal da profecia, que é uma decisão racional de seguir a Cristo. Veja que em Deuteronômio, capítulo 6,
Olha o que diz aqui Deuteronômio 6, capítulo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, que hoje eu te ordeno, estará no teu coração, na tua mente. E a tu as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atará essa palavra por sinal, por selo, na tua testa, na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O que Deuteronômio está dizendo? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa palavra estará como sinal na tua testa e na tua mão. Entendeu, gente? Então, tudo quanto fizer, fazer como se estivesse sendo feito para Deus e racionalmente escolha servir ao Senhor. Então, quando o selo de Deus em Apocalipse capítulo 7 diz assim, será pregado sobre a testa, ele está dizendo que racionalmente essas pessoas escolherão servir a Cristo. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos selados. E eram de 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Gente, aí vem a pergunta do século. Esses 144 mil são literais ou é simbólico? Antes de falar sobre isso, a gente tem que abrir a Bíblia em Romanos capítulo 2. No verso 28, para entender o conceito do que é o judeu na concepção bíblica do Novo Testamento. Romanos 2, 28 diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é na carne, verso 29. Mas judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, no Novo Testamento, quando nós usamos a expressão de judeu, tribo de Israel, judeu não é o que é exteriormente. Circuncisão não é a que é na carne. Judeu é aquele que é o quê? No coração. Então, no Apocalipse, quando ele vem trazendo assim, das 12 tribos de Israel, muitas pessoas tendem a achar que isso é no sentido literal. Haverá realmente as 12 tribos. Só que a concepção dos filhos de Abraão do Novo Testamento não é uma concepção literal. Jesus disse, pode suscitar filho de Abraão até dessas pedras. A concepção de quem é filho de Abraão, filho da promessa, está na aceitação de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando falou para os fariseus, disse assim, se vocês fossem servos de Moisés, vocês me escutariam, porque ele falou ao meu respeito. Ou seja, o que acontece? Esse sentido dos 144 mil em Apocalipse capítulo 7 não é 12 tribos literais, é 12 tribos simbólicas. E na contagem aqui, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas vai haver a substituição de 2 tribos, Dan e Efraim, por Levi e José. Então você vê literalmente que essas tribos são espirituais, foram tiradas tribos. Dan, porque é uma serpente fofoqueira, e Efraim, porque é idólatra. Essas 2 tribos saem. E entra José e entra Levi, que Levi tinha sido entregue ao Senhor para o servir. Por isso que ele não tem herança. E aqui ele entra na contagem. E o que acontece? Quando você abre
Eu queria muito que você prestasse atenção agora. Em Apocalipse capítulo 7, verso 4, ele diz assim, ó, e eu vi o número dos selados, selado. E era de 144 mil. Selado de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu creio que esse número não é literal. Eu creio que é simbólico. E eu vou lhe dizer por quê. A soma de 144 mil, ele é o somatório do verso 5, 6, 7 e 8. Olha o que é que diz no 5, 6, 7 e 8. 5. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Aser, 12 mil selados. Então, os 144 mil é o somatório das 12 tribos mencionadas vezes 12 mil. E dá 144 mil. Tá certo? Então, a maioria das pessoas que diz que os 144 mil seja literal, assume que os 12 mil de cada tribo é simbólico. Então, fica a minha primeira pergunta, né? Como um número simbólico pode dar origem a um número literal? Como somar 12 mil de cada tribo daria origem a um número 144 mil literal? Algumas pessoas dizem que o número em Apocalipse, geralmente em profecia, é literal. Na verdade, não é. Você vê que algumas vezes aqui vai dizer assim, nas trombetas, né, no selo, vai dizer assim, queimou a terça parte dos homens. Essa terça parte que o Apocalipse fala não é uma terça parte literal. Literalmente não queimou a terça parte da terra. Né? Então, nem sempre essa expressão de um número no Apocalipse seria literal. Então, o que está em foco aqui que João está vendo não é a quantidade de salvos, mas é a qualidade dos salvos. 12 mil indica perfeição. 12 mil vezes 12 mil indica extrema perfeição. As tribos aqui não são representadas por tribos literais, são representadas por tribos simbólicas, é o caráter. Alguns têm o caráter de Judá, alguns têm o caráter de Gade, isso é outro assunto. E o que está em xeque aqui, se nós assumirmos que os 144 mil seria literal, 12 mil de cada caráter, é um cálculo tão matematicamente absoluto que a gente quase tende a acreditar na predestinação. Que aqueles 12 mil vezes 12... Então eu creio nesse número como sendo simbólico. E eu vou dizer mais o porquê. Eu vou ler aqui no Primeiros Escritos. Agora, os 144 mil são a grande multidão? Não. Aí é outro assunto. Não é. É um grupo seleto? É um grupo separado? É. Vai haver separação? Vai. E eu vou explicar isso com mais calma. Tá certo? Vamos abrir a Bíblia, o Primeiros Escritos aqui na página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, perceba que em Primeiros Escritos, página 15, ela chama os 144 mil de santos vivos. Então, nós vemos que esse grupo dos 144 mil, ele não pode ser dos que ressuscitarão. Eles são dos santos vivos. Eles vão atravessar o olho do furacão. O que está em questão aqui em Apocalipse 7 não é a quantidade, 144 mil quantidade. O que está em questão aqui em Apocalipse 7 é a qualidade deles. Que foi justamente a pergunta feita em Apocalipse 6,17. Qual foi a pergunta? Quem poderá subsistir? A pergunta de Apocalipse 6,17 não foi quantos poderão subsistir. A pergunta de Apocalipse 6,17 foi quem? Qual caráter? Então, o Apocalipse 7 não é focado na numerologia de quem vai se salvar ou de quem vai se perder. Apocalipse 7, verso 4, está focado no caráter daqueles que vão atravessar o olho do furacão, que é chamado, lá em Mateus 24, da maior angústia que já teve sobre a terra. Então, nós não podemos confundir 144 mil com grande multidão. Veja aqui em Primeiros Escritos, na página 15, disse os santos vivos em número de 144 mil.
Eles ficaram vivos até o fim. Eles verão os últimos momentos de história dessa terra. Eles atravessarão a personificação de Satanás aqui. Eles atravessarão a marca da besta. Eles são um grupo seleto, são soldados preparados. Veja aqui o que é que diz em Primeiros Escritos, página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz de Cristo, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus. Como acontece com Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144 mil estavam todos selados. Eu acabei de falar isso. E perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santos, os ímpios enraiveceram. Vou continuar agora na página 16. Houve um forte terremoto. Lembra que eu acabei de ler? As sepulturas se abriram, os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. Veja que os 144 mil verão a ressurreição. Então, os que estão ressuscitando não fazem parte dos 144 mil. Os 144 mil estão vendo eles ressuscitarem. Olha só o que diz aqui no final da página 16. Ali, sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroa muito brilhantes. Ou seja, aqui diz que ela ficou em um quadrado perfeito. Se nós formos tirar 144 mil ao pé da letra, se você dividir 144 mil por 4, não dá um número exato. Então não tem como fazer um quadrado perfeito. Então ela diz que ele ficou num quadrado perfeito, é porque foi um quadrado bem feito, mas pouco importa a quantidade de pessoas que lá estavam. Eu não sei quantos salvos terão. Mais de 144 mil, menos, sei lá, não sei te dizer. Mas o foco do capítulo não é numerologia, o foco do capítulo é o caráter deles. Olha só o que diz aqui na página. Deixa eu pegar aqui na página 19. Olha só aqui que interessante. Primeiros escritos, página 19. Ele já no céu. Havia em redor do templo toda espécie de árvore, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira, a figueira, curvada ao peso dos figos maduros, embelezavam aquele local. Preste atenção agora, a parte mais importante. E quando estávamos para entrar no santo templo, ou seja, no céu tem um templo, preste atenção agora. Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram nesse lugar. E nós exclamamos, aleluia. Ou seja, tem um local no céu, um templo, dentro do céu tem um templo, onde apenas os 144 mil entram lá dentro. Olha o parágrafo seguinte, página 19. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérola belíssima. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã. Poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas, preste atenção agora, mesas de pedra, em que estavam gravados com letra de ouro o nome dos 144 mil. Então eles vão ter mesas de ouro. Por que eles terão mesas de ouro? Eu vou ler já. Deixa eu só ler aqui mais uma parte aqui. Um detalhe. Abre um parêntese agora. Na página 40 do Primeiros Escritos diz assim, ó. Disse então o anjo, deves voltar. Se fores fiel, para irmão White, ele está falando, juntamente com os 144 mil, terá o privilégio de visitar todos os mundos e ver as obras das mãos de Deus. Então, se ela fosse fiel, ela descansaria e juntamente com os 144 mil. Não significa que ela faria parte dele. Embora se fosse no literal, você poderá fazer parte dos 144 mil, a esperança de ficar vivo até a vinda de Jesus, até Paulo tinha também.
porque Paulo achava que ia ficar vivo até a vinda de Jesus. Então, 144 mil é um grupo seleto, que estará vivo até a vinda de Jesus. Quando você abre no verso 9, algumas pessoas tendem a confundir aqui. Apocalipse 7, verso 9. Tá muito rápido, tá, Renato? Tá muito rápido aí, gente, ou tá dando para acompanhar? Eu tô conseguindo acompanhar bem. Tá dando para acompanhar bem, sim. Tá bom, então. Quando você abre Apocalipse capítulo 7, no verso 9, diz assim, ó: depois dessas coisas, olheis e eis uma grande multidão. Essa grande multidão não é os 144 mil apenas, mas os 144 mil estão dentro da grande multidão. Então, quem é a grande multidão? São todos os salvos desde Adão. Então, aqui João, ele sai da visão dos 144 mil e vai ver uma visão de uma multidão de salvos. Talvez porque quando João teve a visão dos 144 mil, ele viu que o número era pouco, e ele pensou, vixe, será que é só isso? Aí Deus disse, não, olha só. Aí Deus agora abre a visão dele, ele vê uma multidão de salvos. Olha o verso 9, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar. Amém, glória a Deus e aleluia. Quem conseguiu contar a quantidade de salvos? Ninguém, é muita gente. Amém, amém, amém por isso. E ele diz assim, ó, de toda nação, tribo, do Brasil, da Índia, da China, de toda nação, tribo, língua e povo que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Amém? E clamavam com grande voz, dizendo, salvação a nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Aí ele continua a visão dessa grande multidão. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória a Deus, e sabedoria, ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Aí quando João viu aquela grande multidão, ele ficou impressionado. E talvez João tenha pensado, mas cadê aquele grupo selado? Aí agora o anjo vai falar com ele, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ele está se referindo, todos estavam vestidos de veste branca, a multidão inteira. Só que o anjo chegou, tocou no ombro de João e disse assim, ó, aqueles vestidos de vestes brancas, era uma veste branca mais reluzente, era uma roupa mais linda, mais reluzente, mais brilhante. E João, quando viu aquela glória da grande multidão, não tinha percebido essa diferença. O anjo chegou nele e disse assim, ó, esses que estão vestidos de veste branca, todos estavam vestidos de veste branca. Por que o anjo fez chamar a atenção para um grupo que estava com vestes mais brancas? Aí o verso 14, João responde. E eu disse, Senhor, tu sabes. Ora, esse grupo de salvos da grande multidão, João já tinha visto e já sabia que eram os salvos. Veja que ele está percebendo que existe um grupo com vestes mais brancas, vestes diferentes. E ele não sabe por que a veste daquele grupo é diferente. E no verso 14 ele diz, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Tu sabe quem é esse grupo diferente? Quem é esse grupo diferente? Aquele que o anjo tinha mostrado no início do capítulo 7 como selado. E ele diz assim, ó, estes são os que vieram da grande tribulação. Qual é a grande tribulação? A grande angústia que teve sobre a terra, que é a que passarão os salvos no último momento de história da terra. E lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Preste atenção, verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite no seu templo. No seu templo. E Primeiros Escritos disse que dentro do templo só entra os 144 mil e a irmã White tinha sido proibida de entrar.
Então, algumas pessoas dizem, mas o templo é o céu. Não, o templo não é o céu. Dentro do céu existe um templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Quer dizer, todo mundo que se salvar desde o começo da terra teve fome e teve sede? Não obrigatoriamente. Esse grupo passou dificuldade. Por isso que ele é um grupo seleto, ele é um grupo separado. Ele não é a grande multidão, mas ele está dentro da grande multidão. Verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem angústia alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas da água. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Esse grupo é o grupo seleto de Cristo, que vai atravessar o momento mais difícil de história dessa terra. Quando você abre Apocalipse 3, das 7 igrejas do Apocalipse, olha o que é dito da última igreja, ao que vencer da última igreja, da igreja do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu a venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nenhuma das igrejas, irmão, tem essa promessa. Apenas a última igreja, ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono. Os 144 mil, irmãos, é o grupo seleto de guerreiros de Cristo. Eles governarão com Jesus Cristo. O planeta Terra será o centro de governo de todo o universo. O pecado nunca mais se levantará. Por que o pecado nunca mais se levantará? Porque terão 144 mil testemunhas que atravessaram de testemunhas do que ocorreram. Porque o Cordeiro de Deus foi morto e eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os 144 mil, irmãos, são um grupo seleto dos guerreiros de Cristo. Eles serão governadores de Cristo. O universo inteiro, imenso, enorme como é. Quando perguntarem onde é que fica o centro de governo de todo o universo, onde é a Brasília do universo, todos os mundos não caídos dirão, é lá naquele planeta Terra pequenininho. Lá está o trono de Deus e do Cordeiro, e com ele governam 144 mil. Lúcifer disse, a lei de Deus não é justa, e por toda a eternidade nós testemunharemos que a lei de Deus é santa, justa e boa. Eu hoje não tenho mais tempo para dizer o que é o selo de Deus, mas o selo de Deus está dentro da sua lei. O selo de Deus no Antigo Testamento, irmãos, ele tinha que ter o nome, a função e o território. E o único mandamento que tem isso é o sábado. Porque lá diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor o nome dele. O céu, a terra e o mar e tudo que nele há, o território dele. E qual é a função dele, irmãos? O Criador. O selo de Deus está na sua lei, irmãos. E é o santo sábado do Senhor. E o convite que é feito para você hoje, irmão, não é o convite de ser um salvo apenas. Mas é por obséquio, talvez, quem sabe, ninguém sabe. Você seja convidado, irmão, a fazer parte dos 144 mil. Talvez você não seja rico nessa terra. Talvez você não tenha uma formação boa, talvez você não seja próspero, irmão. Talvez você seja pobre. Mas você é convidado a ser, irmãos, um governador do céu e da terra, irmãos. Você é chamado a ser um governador, irmãos. O cargo mais importante dado aos salvos. Os 144 mil. O Apocalipse 7 responde à pergunta do Apocalipse 6,17. Quem poderá subsistir à grande crise na terra? E a resposta é dada. Os 144 mil.
Que Deus possa te abençoar, irmão. Deus possa abençoar a tua casa. Eu vou orar com você e nós vamos encerrar, tá bom? Feche seus olhos. Papai do céu, hoje nós estudamos sobre os 144 mil. E eu tenho esperança, Pai, de fazer parte desse grupo, junto com essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Não é que eu ambicione isso, Pai, mas é porque da terra já está desacreditada e daqui eu já não tenho muita mais coisa de que possa ter. Mas eu creio que a tua promessa, Pai, de nos levar para o céu e salvos é uma grande promessa. E ser uns 144 mil, meu Deus, é algo mais do que possamos suportar. Mas tu o sabes. Tu o sabes. Hoje, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo faça parte desse grupo. E que no céu eu o encontre, Pai, e ele lembre dessa noite. E lá nós nos abracemos e qualquer grau de salvação que tivermos, seja salvo, seja mártir, seja 144 mil, seja para a honra e glória do teu nome. Salva nossos filhos. Não deixa que Satanás, Senhor Pai, perturbe-os, mas os protege com tua mão. Salva nossos casamentos, nossos companheiros, Pai, nossos amigos, irmãos e parentes. Salva também as pessoas da terra, Pai. Tende misericórdia. Segura os ventos como teus anjos estão segurando. É o que te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, que nunca perdeu e nunca perderá batalha alguma. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Pai. Amém.